Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do céu, ainda que seja Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão e debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas, quando não conhecia a Deus, servíamos aos que, por natureza, não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como torna outra vez a este rudimento fraco e pobre. Versículo 10. Guardai dias, mês, tempo e ano. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Senhor nosso Deus e amado. Porque enviou teu Espírito ao coração de cada irmão e de cada irmã que aqui está presente. Esse mesmo Espírito, Senhor, abra o entendimento e o discernimento da sabedoria e da ciência do teu poder e da tua virtude, para que entenda quem somos e para que somos, em nome de Jesus. Irmãos, estamos diante. Paulo, quando ele falava aos Gálatas, ele estava já falando para um povo que conhecia a verdade, mas eles estavam sempre se inclinando para a carne. Eles estavam sempre inclinando-se para os coitadinhos. Mas quem sou eu? Eu sou apenas um cristão. Nós não somos apenas um cristão. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Deus dos deuses, do Deus da misericórdia, do amor e do perdão de nossas vidas. E Ele gerou a cada um de nós em Cristo, para a sua glória e para o seu louvor. Esse é o Pai que dá de mão beijada. Isso quer dizer amor por amor a todos nós, tudo que é dele, e ele quer ver em cada um de nós essas maravilhas, irmão, resplandecer em nós. Eu falo tudo para acontecer no nome de Jesus. Mas onde está Jesus? E quem é Jesus? Agora mesmo nós acabamos de ouvir aqui que Deus enviou aos corações de cada um de nós o Espírito do seu Filho. Então quem é esse Jesus Cristo agora aqui? Somos cada um de nós, filhos e filhas amadas de Deus, podendo todas as coisas naquele que nos fortalece. Por quê, irmão? Porque todas as coisas estão debaixo dos pés do nosso Pai.
do nosso Pai e está debaixo dos nossos pés. Se nós não se inclinarmos para o jugo desigual. Porque, irmão, preste bem atenção. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nada difere do céu. Me diz uma coisa. Você que é pai, você que é mãe. Será que a irmã Érica, ela daria tudo na mão do filho dela, Pietro? Daria? Ele é herdeiro dela. Ela daria tudo dela a ele, para ele exercer como menino? Ontem, o nosso irmão Alain Júnior era uma criança. O seu pai pagava colégio para você verdadeiramente chegar aonde verdadeiramente fosse uma posição melhor. Mas não entregaria tudo dele a você, porque era menino. Entregaria? O irmão está dizendo que eu estou louco? Ninguém faz isso, irmão. Até os filhos dos reis da terra, enquanto são meninos, eles não podem exercer a herdade que eles têm. Pode? Dom João I, aqui no Brasil, ele deu a herdade dele a Pedro, enquanto ele não ficou adulto. E nós vemos o cristão como menino, querendo exercer a posição do pai. Mas ainda é menino, por quê? Por quê, irmão? Porque já deveria não ser mais, ser menino. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos, de a herdade que nós temos, o poder, a autoridade e o domínio, nós sabemos disso. E nós sabemos que não é uma história contada por alguém, é uma obra perfeita e definitiva de Deus para conosco em Cristo Jesus, irmão. É direito nosso. Mas vem alguém do inferno e diz: não, não é assim não, irmão. Você está pensando que é assim, porque quer tirar a liberdade que foi dada a cada um de nós em Cristo, irmão. Você pode ir a qualquer lugar. Você pode entrar e sair em qualquer lugar. Você pode estar em todo tempo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Você não deixa de ser filho de Deus. Deixamos de ser filho de Deus porque entramos em algum lugar, irmão. Nós não perdemos esse direito nosso, porque nós entraremos como justo e sairemos como justo. Amém, igreja? Amém, igreja? Como verdadeiro, não como falso. Não tem ninguém vendo. Eu estou aqui no Cabo Frio, não tem nenhum irmão meu vendo. Vamos soltar a franja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque não precisa eu estar lá, não precisa nenhum dos irmãos ver, mas Deus está vendo. O teu pai que cuida de você está dizendo: o que é isso? Aí a irmã Luciana chega lá, bota um biquinho desse tamanho aqui, e ninguém sabe, quando olha para a cara lá, não nem vê ela. Ah, pelo amor de Deus! Aí então eu não posso tomar banho no mar, a pessoa: você pode tomar banho se você quiser, meu irmão. Pode ou não pode? É como filho de Deus, e como uma filha de Deus. É o que ele está dizendo. Porque aqui, irmão, nós vemos aqui, ninguém vai confiar uma herança poderosa dessa, mesmo sendo direito seu, a um irresponsável. E nesses últimos dias, o Espírito Santo tem falado de responsabilidade. Você que tem responsabilidade no seu serviço, tem responsabilidade da sua vida. Que é para a tua salvação, irmão. Porque está escrito: eu não salvo a vocês, nem vocês salvam a mim. Mas Jesus Cristo é o nosso Salvador e é a nossa vida, irmão. Amém, igreja? Vamos nos alegrar, irmão, e nos regozijar. Quem quiser andar de cara feia, ande de cara feia. Porque, irmão, mas quem está em Cristo tem prazer interno. Não é
Deus não se agrada pela a tua condições externas, mas interna. O que tu é, o que eu te fiz para contigo. Então nós vemos aqui que ele diz no versículo 2: mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado por Pai. Presta atenção nisso aqui. O que está dizendo aqui? Você, eu, nós, podemos sofrer algum ataque, mas nós se levantamos contra aquilo. Não vamos à busca de curandeiro, não vamos à busca de ninguém ore por mim. Você não sabe orar? Você não sabe conversar com o teu pai? Ora por mim, porque Deus sabe todas as coisas. Você não sabe, só Deus é que sabe de todas as coisas. Nós sabemos, nesse lugar aqui, nós sabemos, desde que nós começamos até agora, nós já sabemos quem nós somos. Sabemos ou não sabemos? Agora, a irmã, mas não acontece nada. Não tem esse negócio de acontecer coisa alguma. Ou nós estamos daquele que nos chamou, e que nos remiu, e que nos perdoou, e que não fez propósito nenhum por nós de arrependimento, porque Ele mesmo perdoou tudo, perdoou a culpa toda, perdoou toda a mazela, perdoou toda a corrupção, perdoou todo o adultério, perdoou tudo, toda a maldição que estava sobre nós, irmão, para que nós sejamos benditos de Deus. Amém? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Aprenda. Jesus diz no Evangelho: aprenda de mim. E aí ele não diz: aprenda comigo. Eu vim para ensinar. O pregador não está falando, a palavra dele não está falando na minha palavra. Se você crê na minha palavra, você está salvo. E coisas maravilhosas, como a irmã, quando veio louvar aqui, diz: tem acontecido nas nossas vidas. Tem ou não tem? Quinta-feira mesmo eu falei aqui sobre o meu dedo, que por mais uma farpazinha que entrou aqui entre a unha e a carne, ficou o dedo da subrutura, latejando, parece que tem explodido. Eu falei: pode explodir. Jesus já morreu por mim e eu estou salvo. Ele ficou com tanta vergonha que no show da noite por dia parou. Rapaz, presta atenção, tem que se levantar contra o mal, porque o mal não vem de Deus. Tem alguém dizendo por aí que o mal vem de Deus. Isso é mentira. Isso é a voz de Satanás. Mal nenhum vem de Deus. Porque depois de Deus fazer uma obra daquela, há mais de 2000 anos, em seu filho, e ainda lançar mal sobre as pessoas, não como. Mas aquele que veio para matar, roubar e destruir, é que nós temos que vigiar, ficarmos atentos. Porque o que veio do céu, e aquele que veio do céu, e foi para o céu, e voltou, e está em nós, tudo é bem, tudo é graça, tudo é paz, tudo é amor. Por quê? Porque Ele mesmo diz que Ele é o nosso Consolador. Ele é o socorro bem presente nas aflições. É só você se direcionar a Ele. No versículo 3 ele diz assim também: nós, presta atenção aqui, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Rudimento aqui, os ensinamentos do mundo. É lá onde nós estávamos. Estava ou não estava? Todos nós estávamos lá. Mas aí no versículo 4 ele diz aqui, ó: mas vindo a plenitude dos tempos. Olha que maravilha isso aqui, irmão. Vindo a plenitude dos tempos, em quem? A irmã Luciana, no irmão Alain, no entorno dos meus irmãos e as minhas irmãs, e em mim. Essa plenitude dos tempos chegou a nós, em Jesus Cristo. Não existe outra plenitude dos tempos. É Ele que há o tempo hoje e futuramente. Porque Ele diz: se tu crê hoje na minha palavra, tu tem vida.
vida eterna. Então, vem a plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Nós ver aqui. E a sabedoria de Deus. Eu estava meditando a palavra com o Rafael, então a gente começou a chegar naquela hora que Jesus é preso em Getsemane e é levado primeiro ao Sinédrio, condenam ele, levam ele para Pilato, condenam ele, levam ele por um soldado, escarnece tudo dele, muda a roupa dele, bota uma coroa de espinho, faz a maior bagunça. Veja bem, toda aquela multidão, como também nós éramos dos tais, contra Deus, e ele sozinho, a favor de toda aquela multidão e de todos nós. Todos contra um, e um a favor de todos. Jesus Cristo é exatamente isso. O favor de Deus para conosco, em todo o tempo. Agora, e para todo sempre. Mas eu já tenho 10 anos, eu já tenho 20 anos, eu já tenho 6 meses, eu estou caminhando nessa plenitude dos tempos. Eu não ando mais nas potestades dos príncipes das trevas, do ar não. Isso aí é domínio de Satanás, e é carne. Quando o Espírito do seu Filho vem em nós, nos nossos corações, nós somos filhos espiritual de Deus, em Cristo Jesus. A carne está morta, a carne está amortecida. E todo dia nós amortecemos essa carne, porque a carne se levanta com prazeres, com desejos, com isso e aquilo, você rejeita e ela fica quieta. Porque se dermos ênfase à carne, damos ênfase à vaidade. E se damos ênfase à vaidade, nós abrimos caminho, brecha para Satanás trabalhar. Aí depois começa a reclamar. Eu não sei por que a minha vida virou, eu não sei por que. Você sabe se você não der, nenhum de nós der uma brecha, der um espaço para que ele possa trabalhar, ele não pode invadir as nossas vidas. Por quê, irmão? Então nós não pertencemos mais a ele, nós pertencemos a Deus em Cristo. Amém, igreja? E quem pode passar por cima de Cristo? Quem? Quem? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode passar por cima dele. Pode? Por isso que quando ele disse para Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua vida. Mas eu disse, eu não aceitei. Porque sem o consentimento dele, nada verdadeiramente funciona. No versículo 5 diz, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 6. Porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama a Pai. Então nós vemos aqui que hoje nós clamamos, meu Pai que está no céu. Não é por causa do Pai nosso, não. É por causa do conhecimento do Espírito que está em nós. Que verdadeiramente clamamos meu Pai. E toda vez que em algum lugar, algum de nós disser aqui, vocês são filhos de Deus, os olhares vão tudo na vossa direção. Porque eles preferem ser servo, porque o servo não para em casa, não para com o pai. Nós vimos a parábola do filho pródigo, o filho que recebeu a herança, foi embora, o outro ficou em casa. O outro foi vagabundar. Se rebentou todinho. Se não volta para o pai, já era. Então, irmão, não se meta debaixo de julgo desigual. Aquilo que verdadeiramente, olha, aquilo que você quiser, peça a Deus em nome de Jesus. E vá pedindo, e vá clamando. Não, mas eu já orei,
Muitas pessoas falam assim, eu já orei. Eu não perguntei se você orou. Eu estou dizendo para você orar. Orai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer? Então ora. Espera, porque vai vir. Vai chegar você. Agora, não minta diante do Espírito Santo, dizendo, olha, eu estou pedindo isso, para isso e para aquilo, e quando chegar você vai fazer outra coisa. Aí você vai se arrependar. Porque qualquer um que se levantar contra Deus, vai se arrependar. Ah, meu pai, tem um monte de gente aí contra Deus, mas tem um monte de... enquanto eles estiverem aqui, eles podem fazer o que eles quiserem. Né? Mas quando eles forem embora daqui, o juízo de Deus está sobre eles. Aí eu quero ver se eles vão fazer o que eles querem. Está entendendo isso aqui? É maravilhoso isso aqui. Simples, mas de um filho para com o pai, de um filho verdadeiro, com o pai verdadeiro, que ama e lhe dá toda a riqueza dele, para que você exerça aqui e para todo o céu. Então ele diz, no versículo 7, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Por que nós não somos logo herdeiros de Deus sem Cristo? Nós sabemos, né? Porque quem fez a obra foi ele. A obra é do Pai, mas quem consumou ela foi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele que rasgou o véu de cima para baixo para libertar a todos nós que cremos. E ele diz, ó, somos herdeiros. Se você é herdeiro, peça como herdeiro. Não fique de, ó, porque você sabe, duvido que o Alan Júnior vem dizendo que ele é filho do Alan, o Washington. Precisa. Ele sabe que ele é filho dele. Ou não sabe, ele não sabe. Sabe que é filho? Não, eu estou fazendo isso em nome do meu pai, Alan Washington, porque ele me deu. Não tem nada para isso. Você sabe, você tem convicção que ele é teu pai, que você é tua mãe. Ou tem outro? Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Você está dizendo, pai, tu já me deu isso, pai, você não precisa, você tem que executar a obra. Temos que entrar em ação a favor dos incrédulos, da tua própria família, da própria parentela tua, da tua mãe, do teu pai, da tua avó, dos teus parentes, dos teus vizinhos, dos teus inimigos. Porque tu não tem inimigo ou tem? É isso, irmão. Há um bocado de inimigo, mas você não é inimigo de ninguém. Nós não somos inimigos de ninguém. Jesus é inimigo de alguém? É, irmão? Nem Judas que traiu ele, força, ele pagou o que ele tinha que pagar, não foi que ele tivesse desamor contra ele. Então, irmão, nós vemos aqui que essas pequenas coisas que o ser humano se atrapalha, porque o ser humano é cheio de não, eu sou filho de Maria, de Pedro, de José, de Ambrósio. Aí você fala uma coisa da pessoa, a minha mãe não é uma porca que tem um bocado de peitinho. Que história é? Você está entendendo? O ser humano é cheio dessas bicuinhas que não presta para nada. Isso é o rudimento do mundo que não serve para nada. Mas o de Deus, tanto é importante agora, irmão, você que se libertou de uma situação, e você acaba voltando para aquela situação, você tem que analisar. Você teve o privilégio de Deus ajudar você a sair daquilo. Ah, mas foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou eu voltar. Conversa piada. Não. Se era aquilo que você queria se ver livre daquele fardo, Deus não vai mandar você voltar ali.
Deus, o nosso Deus não é aquele que anda para trás ou de lado, igual o caranguejo de lado. Aí o caranguejo, aí logo ela correu com medo do caranguejo. O caranguejo, aí Isabel, para defender a Luciana, não, porque o caranguejo levantou as costas e foi para cima dela. Eu digo, brincadeira, né? Aí eu, maravilha. É exatamente isso, irmão. Coisas inúteis. Os ensinamentos, sem beira, sem era, os ensinamentos que verdadeiramente a gente adorava Deus, que o homem fazia com as próprias mãos, tanto numa cruz como num pedaço de ferro ou de gesso, e botava o nome lá, e você vai lá e se ajoelha diante daquele. Mas na hora de se ajoelhar diante do Deus dos deuses, do Deus da criação, daquele que criou o céu, que criou a terra, e criou cada um de nós, e verdadeiramente nos chamou para a sua glória, aí fica difícil, né? Aí é que fica fácil, porque agora você está se chegando na plenitude do tempo, você está vivendo o tempo real, se aprontando para ir para a casa do Pai. Jesus não fez toda a obra e não foi para o Pai. O que foi que ele disse do Pai? Eu vou para o meu Pai porque ele é maior do que eu. Mas ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. Não somos? Nós e Deus somos um. Que é isso? Que é isso? É preciso da Bíblia. Se nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, nós somos de Deus. Então ele diz, olha, e como herdeiro, nós podemos. O que é que Jesus falou para os seus discípulos? O que é discípulo? Aquele que segue. E segue. Ele diz, vai, anuncia o Evangelho a toda a criação, cura os enfermos, você vai, leva o Evangelho a toda a criatura, chama o médico lá no céu onde, porque tem um bando de gente por aí dizendo que Deus deixou o médico para curar os cristãos. É verdade? É verdade isso? Ou é mentira? Está escrito isso aonde? No Evangelho. Vai, anuncia o Evangelho, depois vai lá e chama o médico para dar um monte de injeção nele aqui. É assim? Está escrito? Expulsa os demônios, limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Quem sou eu? Quem sou eu para ressuscitar morto? Nós ressuscitamos com ele, por que não podemos ressuscitar também com ele? Podemos ou não podemos, irmão? Podemos. Fomos ressuscitados com ele, não podemos ressuscitar com ele? Sim. Aí tem uma palavrazinha que é muito, que muita gente não gosta. Dá de graça, porque de graça receber. Aleluia. É isso aqui, irmão. Olha que maravilha. Recebemos tudo de graça, pela graça, e com a graça, a nossa salvação é definitiva, eternamente. A nossa vida está garantida em Cristo Jesus. É como Paulo disse, não andamos segundo a carne, porque a carne é um lixo. A carne é um lixo do ser humano. E é a condenação de qualquer um. Então nós prestamos atenção aqui, nessa coisa. Mas quando não conhecia a Deus, servia aos que, por natureza, não são Deus. O Senhor do golfinho, o Senhor do martelo, o Senhor da pedra, a senhora imaculada não sei o quê. Isso não é Deus, não. Isso é nome dado pelo ser humano numa certa religião, numa certa seita. Tem nada com Deus. Nunca teve. Hoje eu sei disso. E quem não sabe fica sabendo. Nunca teve nada com Deus. Não, meu irmão, acontece que
Santa Luzia curou meus olhos. Os incrédulos pegam debaixo de condenação todo o tempo da existência dele aqui na terra e não tem lugar no céu. Porque quem está perdido aqui, perdido para sempre. Então nós vemos aqui que ele diz, ó, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido dele, como? Torna outra vez a estes rudimentos fracos e pobres. Esse ensinamento pobre e fraco. Então todo o ensinamento do mundo, eles são pobres e fracos. E aí um cristão, é como uma vez, conversando com um cristão que foi orar, um irmão que estava lá no hospital, e quando ele chegou lá, ele só encontrou um cristão no estaleiro lá. Era cristão mesmo? Era cristão mesmo? Era cristão? Por isso que o Senhor diz, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ele diz, eu nunca vi tanto cristão naquele hospital, só tinha cristão, não tinha nenhum ímpio lá, doente, só tinha cristão. Por quê? O caminho com Cristo é caminho de doença, é caminho de enfermidade, é caminho de maldição. Por que aquela pessoa estava lá? Eu falei para ele, porque ele nunca foi nenhum deles cristão. Hoje eu sei por quê. Mas naquele tempo eu ainda nem sabia por quê. É porque toda a procedência daquela pessoa é carnal. E a carne vai pagar aqui, ela vai sofrer aqui. Vai ou não vai? Porque em vez desse cristão que foi chamado se inclinar para o Espírito, ele não saiu da carne. Jesus certa vez estava num certo lugar, está no Evangelho, e chegou um moço e falou para ele, Senhor, deixa eu enterrar meu pai, que ele acabou de morrer, e depois eu sigo a ti. Depois que Jesus falou, olha o que Jesus falou. Deixa os mortos enterrar, os seus mortos, e tu sai da mim. Mas era meu irmão, era meu pai, e daí? Se você não deixa, se você, uma pessoa carnal, jamais ele fará isso. Porque ele acha que ele está fazendo uma grande coisa, mas ele só está enterrando um pedaço de carne, não está enterrando mais nada. O irmão está falando, porque nunca teve pai nem mãe. Eu, graças a Deus, tive tanto pai como mãe. E quando eu fiquei sem pai, eu não perdi, eu fiquei sem pai, fiquei órfão com 15 anos de idade, 14 para 15 anos, que até hoje eu não cresci, tu vê o meu tamanho que eu era e como eu era magrinho. O Luiz perdeu para mim de lavar, entendeu? Era magrinho mesmo, é como ele diz no Nordeste, só tinha cabeça. Mas nem por isso que o meu pai faleceu, eu faleci junto com ele. Mas depois de muitos anos, depois de 50 anos de idade, 50 anos de vida, de viver, eu vim conhecer um que tinha morrido por mim, que tinha se sacrificado por mim. Gente maravilha, eu tenho um monte de burro, de alegria. E estou alegre até hoje, e vou toda a vida minha com muita alegria. O meu pai carnal, você se esquece dele com a condição do tempo, você nem se lembra mais.
daquilo que já passou, mas esse que verdadeiramente foi lá e se deu por você e por mim, por cada um de nós, e nos chama de filho e de herdeiros amados, ele permanece até aquele dia quando nós chegarmos lá, passo a passo com ele. Aí vamos ver ele, porque nós vemos ele agora pela fé. Então ele diz aqui, irmão, no versículo 10: guardai dias, mês, tempo e ano. Está vendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Guardai. Guarda essa verdade em você. O tempo da tua existência não importa. Ontem mesmo, não sei se vocês viram, aquele cara que fez aquele negócio, aquele maluquinho, a panela na cabeça, ele morreu com 93 anos. Morreu em casa. Não morreu de doença, não morreu em casa. Dormiu. Foi dormir. Por isso que o Senhor diz, ninguém sabe a hora nem o dia. Ele estava com duas exposições dele. Tá? Um no banco do Brasil e outro em outro lugar. Chegou em casa, sorridente e tudo, foi dormir. Não acordou. Era isso aí. Está vendo aí? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, irmão. Por isso, guarda dia. Guarda essa palavra que você ouve, aquela palavra que você lê de Deus, as instruções que Ele dá, guarda no teu coração, guarda em você. Porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem o tempo que Ele vai vir. Mas quando Ele vier, nós estamos prontos. Nós estamos esperando. Glória a Deus. E olha, irmão, outra coisa. Nesses últimos tempos da epidemia de morte, que todos nós sabemos, houve aquela epidemia que morreu gente no mundo inteiro, e muito, de lá para cá vem acontecendo uma coisa atrás da outra. Agora há pouco, essa semana agora, que se passou, terremoto, mas naquele lugar também, agora nos Estados Unidos. E lá vai. Porque a vida do Senhor está próxima. É isso, irmão. Então, olhai e vigiai. Não é, irmão? Estamos, na verdade, permanecemos nela em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, porque elas vão passar. Mas o Senhor não vai passar de nós. Ele vai estar conosco agora e para toda a eternidade. Uma salva de palmas.